Falar de um assunto que inclusive é a capa da Folha de São Paulo de hoje. Quase 25 milhões de brasileiros dizem conviver com milícias e com facções criminosas na vizinhança. A presença do crime organizado se concentra em grandes cidades e entre jovens e negros, principalmente. Vamos para o Rio de Janeiro? A Gabriela Morgado tem dados para a gente, tem um resumo desses números que foram divulgados pelo Datafolha. Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês, para todos os nossos ouvintes. Olha, o que esse resultado mostrou é que 14% da população brasileira disse conviver na vizinhança com grupos milicianos ou grupos de traficantes, facções criminosas. Essa pesquisa é relativa aos últimos 12 meses e foi realizada pelo Datafolha, como vocês falaram, encomendada pela Folha de São Paulo e também pelo Instituto Brasileiro, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa taxa não corresponde à maioria da população, mas é um dado preocupante porque corresponde a mais de 23 milhões de pessoas no Brasil que estão sujeitas, então, ao controle de grupos criminosos. Essa entrevista ela foi feita em junho com 2.508 pessoas e mostrou também que as áreas onde esse problema mais ocorre são as capitais brasileiras. Nas capitais, essa taxa é maior, ela chega a 20%. O problema nas periferias também é grande e aí o índice chega a 17% e no interior, nas cidades do interior do Brasil, esse índice é de 11%. Esses relatos foram dados principalmente pela população mais jovem e também pela população formada por pretos e pardos. E aí o Datafolha liga isso ao fato de que as pessoas com esses perfis também são a maioria em responder que conhecem pessoas desaparecidas ou que têm cemitérios clandestinos em suas cidades, ou seja, esse seria aí um modus operandi, né, crimes cometidos por esses grupos de traficantes ou de milicianos, pessoal. Não, assustador, né? São números assustadores. Obrigada, viu, Gabriela? Até mais tarde. Até. Aliás, até mais tarde não. A Gabi segue... Volta, Gabriela! A Gabriela segue conosco para falar ainda da Força Nacional de Segurança, que já está há 11 meses. Olha como o tempo passa lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro, né, Gabi? Isso, 11 meses, esse período, né, completa amanhã. E aí a gente pediu um balanço para o Ministério de Justiça e Segurança Pública sobre as ações da Força Nacional aqui no Rio de Janeiro. E o que a gente percebeu é que os gastos foram de praticamente 19 milhões de reais até agora nesses 11 meses, só que nesse período a Força Nacional só conseguiu apreender uma arma de fogo e 21,9 gramas de drogas. Além disso, segundo o Ministério de Justiça, de 16 de outubro do ano passado até 18 de agosto desse ano, foram feitas apenas 15 prisões pelos agentes da Força Nacional aqui no Rio de Janeiro, 12 delas em flagrante e 3 com mandados e 6 apreensões de menores. Esses dados eles foram enviados para a gente por meio da Lei de Acesso à Informação e também levam em conta a operação de garantia da lei e da ordem aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu, para a gente lembrar, de novembro até junho, com profissionais atuando também nos portos e aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Esse balanço mostra que foram mais de 38.500 abordagens a pessoas e quase 16 mil abordagens a veículos, mas os balanços das coisas que foram apreendidas, eles são números muito baixos, segundo os especialistas que a gente ouviu. Então, por exemplo, o balanço de apreensões de armamentos pelos agentes da Força Nacional foi de apenas 3 armas brancas, uma arma de fogo e uma réplica de armamento e um carregador. Além disso, quando a gente fala de, por exemplo, veículos recuperados ou localizados, foram somente 8 veículos e 2 cargas. No mesmo período, a Polícia Militar fez números muito maiores de apreensões e de prisões. Então, entre 1º de janeiro e 19 de agosto desse ano, foram 17.773 prisões pela Polícia Militar e 4.018 armas apreendidas. Então, dos especialistas que a gente ouviu, eles falam que a Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo aqui nas ruas do Rio de Janeiro, poderia atuar nessas questões ao invés da Força Nacional, que continua atuando aqui no Rio de Janeiro desde outubro do ano passado. A gente conversou com o coronel da reserva da PM e também antropólogo da UERJ, Robson Rodrigues, e ele disse que a atuação da Força Nacional acabou não atendendo ao esperado e que os gastos com a Força Nacional poderiam ter sido feitos em outras questões. E tá para fazer isso porque
ela que faria, foi um pedido mal feito e foi um atendimento não feito também. Foi uma reclamação do governo estadual, no meu entendimento, uma justa reclamação pela ausência da União em situações que ela é responsável, por exemplo, portos, rodovias federais, um atendimento paliativo. O que poderia ter sido feito? Esse paliativo, mas logo concursos para ampliar os quadros dessas forças que têm déficit. Esses gastos de quase 20 milhões de reais que a gente falou, eles incluem assistência aos agentes que estão aqui, plano de saúde, o que é gasto com diárias para esses agentes também para distribuí-los, né, pelo território nacional, pelo território do Rio de Janeiro, além do abastecimento de viaturas e a manutenção das viaturas que são usadas por esses agentes. Além disso, quando os agentes chegaram aqui no Rio de Janeiro em outubro do ano passado, eram 305 profissionais. Hoje, só 63 deles continuam atuando aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente pediu para o Ministério da Justiça um posicionamento. Eles falaram que as atividades da Força Nacional ocorrem em apoio à Polícia Rodoviária Federal e realizadas a pedido do governo do estado aqui do Rio de Janeiro. Até abril, tinha um balanço dessas ações conjuntas da PRF com a Força Nacional aqui no Rio de Janeiro. Foram 1.096 pessoas detidas e 637 veículos recuperados. Além disso, houve a apreensão de 93 armas, segundo a Força Nacional. Esse prazo que a gente falou no início... Gabriela, perdão, eu perdi aqui. Esses números são de quem? Esses muitos carros apreendidos, armas recuperadas? Esses últimos agora são até abril das ações conjuntas da PRF com a Força Nacional. Porque o que o Ministério da Justiça diz é que a Força Nacional está aqui para apoiar a PRF. Então, na verdade, são os dados da PRF com o apoio aí da Força Nacional. Mas o que a gente falou da apreensão de apenas uma arma é da atuação da Força Nacional em si. O que os agentes da Força Nacional conseguiram apreender nas ações dele de outubro até agora, agosto desse ano. Tá. Quase um ano. Fica difícil a gente mesurar, né, o quanto que esse apoio foi fundamental para que tantos carros fossem apreendidos, para que tantas armas fossem apreendidas, carros recuperados, para que tantas armas fossem apreendidas, para que tantas prisões ocorressem. É difícil mesurar, né, se a gente não recebe esses números. Mas isso aqui, uma arma apreendida e 15 presos ao custo de 20 milhões... Uma blitz que você faz num sábado à tarde já resulta em muito mais que isso, né? 20 milhões? Tá bom. Gabriela, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, boa semana. Para vocês também.